Bom dia, meus irmãos, paz e graça da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 10, amém? Vamos ler aqui até o versículo 14. Vamos entender essa expressão que diz que muitas pessoas elas comentam dizendo o diabo, né? Disse o diabo veio matar, roubar e destruir. Ou o ladrão veio matar, roubar e destruir. E atrela que esse ladrão desse contexto aqui é o diabo. Vamos analisar isso direitinho e ver se realmente é isso. E aí a gente vai ver se realmente o que é que quer dizer João aí, se esse ladrão que veio matar, roubar e destruir ali realmente é Satanás, não é? Vamos analisar direitinho esse contexto para a glória de Deus. Abra comigo aí, meus irmãos, e acompanha aí em nome de Jesus. João capítulo 10 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Olha que Jesus está já afirmando que ele é o ladrão e salteador, quem não entra pela porta. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele queria dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, no plural, tá? E salteadores, mas as ovelhas não as ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Olha o versículo 10, tá? Que muitos usam. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor. Olha aí. E de quem não são as ovelhas. Vem o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória a Deus por isso. Que palavra tremenda da parte de Deus aí, né, irmão? Vamos tentar compreender o que é que Jesus quis dizer aí nesse texto e contexto. Quando nós paramos para perceber e olhar direitinho, já encontramos que Jesus, ele aponta quem é o ladrão e quem é o salteador lá no primeiro versículo, não é? Quando ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta, a porta é o próprio Jesus. Mas ele diz: aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou seja, por um atalho, por outro caminho, esse é ladrão e salteador. Olha aí que ele vai dizendo que a pessoa que não entrar pela porta, mas vai por outro caminho, esse é o ladrão.
Agora vamos ver se esse ladrão e salteador que o texto e o contexto está apontando é Satanás. Vamos ver um discorrer que nós lemos, nós percebemos que não é o ladrão e o salteador, não é Satanás. Por mais que aqui no primeiro versículo esteja ladrão no singular e salteador no singular. Não é? Mas ele vai dizendo, ele vem sendo bem claro nos versículos, né? No versículo 6, Jesus diz, ó, e disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam. Perceba que aqui era uma parábola, era um ensinamento espiritual. Não era uma coisa literal. Jesus queria mostrar com figuras, dizer algo para aquele povo. Aí Jesus no versículo 7 diz, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta. Que ele declara que ele é a porta. Então, ele ali falou uma parábola, usando pastor e ovelha, e a porta, e se colocou como porta. E no versículo 1 ele diz, quem não entrar por essa porta é o ladrão. Lógico que o diabo nunca poderia entrar pela porta. Então é ilógico, né, até incoerente dizer que isso aí é o diabo. Nunca ele iria, porque se o texto estivesse tratando com Satanás ou com o diabo, Jesus nunca dizia isso, porque ele sabia que o diabo nunca ia passar por ele. Mas a gente vai perceber isso mais claro no versículo 8, quando ele diz assim, ó, todos quantos vieram antes de mim, todos, está no plural, foram vários demônios, vários satanás, vários diabos. Eu estou falando na língua diabo, satanás, no que o sistema prega, para você entender que até o que eles pregam, sem entender do significado da palavra diabo e satanás, até isso é incoerente. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, está no plural, não é mais aquele singular no primeiro versículo que está apontando um só. Ladrões e salteadores, várias pessoas que não entravam por Cristo, que vieram antes de Cristo naquela época e que queria conduzir as ovelhas e as ovelhas não seguiam porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Esses são ladrão, esses matam, esses roubam e esses destroem. Não tem nada a ver aqui o contexto e o texto com o diabo, com Satanás, um ser espiritual. Não é? Olha, diz assim no 8, continua no 8. Todo quantos ouviram antes de mim, vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. As verdadeiras ovelhas não vão ouvir, não é o diabo aí, não é o demônio aí, não vão ouvir essas pessoas, esses salteadores que só olham para ovelhas do Senhor para roubar, para matar espiritualmente, não é? Roubam, matam. Então, as ovelhas verdadeiras não vai seguir esses salteadores, porque eles não passaram por Cristo, eles não entraram na porta, então em outro caminho. Por isso que João, o próprio João, no livro do Evangelho de João mesmo, capítulo 14, versículo 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Aquele que vai por outro caminho, que não passa por Cristo, que vai com outro evangelho, que vai com outro significado, esse é o ladrão e salteador. Esses são que roubam, que matam e destroem. Tem muito desse por aí. Abra teu entendimento que você vai perceber. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A salvação só vem por Jesus. Não vem por outro caminho. Então, se o camarada está pregando outro evangelho, que não é evangelho do Cristo ressuscitado, daquele que entrou em Jesus, que ele é a porta, se é outro evangelho, irmão, não se salva. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, terá acesso. Olha, e achará pastagem, comida espiritual, comida eterna, comida que alimenta a alma. Aí o versículo 10, que é o chave, né, que eles usam, ele diz assim, ó, o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Aí aqui atrás, não, mas esse ladrão aqui é o diabo. A Bíblia não está dizendo que é o diabo. A Bíblia está dizendo que é o ladrão. Versículos anteriores mostram que não existia só um ladrão. Era ladrões e salteadores. No versículo 8 diz isso. Então, há um choque de versículos aí de entendimento, não é?
porque pegaram um versículo isolado e quiseram tratar da forma que lhe apraz. Aí vai encontrar choque, versículo com versículo. Você já viu o choque no versículo 10 com o versículo 8. O 10 tem ladrões e salteadores no plural. O versículo 10, ou 8, e o versículo 10 tem ladrão. Não, mas é o diabo. Como que é o diabo? Se no contexto todo aqui fala que ladrão, salteadores é aquele que não entra por ele. O diabo ia entrar por Jesus? Lógico que não. É só o diabo que não entrou por Jesus? E o resto que não entraram por Jesus é o quê? Anjo? E os que não entraram vieram por outro caminho? Abra o entendimento que você vai perceber o que eu estou falando. Aí versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora preste atenção, hein? Olha o ladrão salteador no versículo 12. Mas o mercenário, o que não é pastor, os mercenários que não é pastor, os ladrões salteadores que não são pastores de Cristo, de quem não são as ovelhas, eles viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Aqui sim, se alguém quisesse conjecturar esse lobo como adversário, ou como o diabo, como Satanás, aí era mais coerente, né? Mas como o sistema gosta de lançar a culpa e os erros para um ser espiritual chamado diabo, ou para alguém não assumir seus erros, aqui Jesus está dizendo que o mercenário, o ladrão, o salteador, é essas pessoas que não são pastores, são mercenários, são ladrões. Mas aqui esse lobo vem e arrebata as ovelhas. Aqui sim. Aqui a gente pode, se quiser, só estou dando um ponto de vista, conjecturar este lobo com o adversário que arrebata, que mata, que destrói. Mas se a gente for olhar no contexto geral, nem nesse versículo aqui é o diabo, tá? Aí no versículo 13 ele diz: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória seja dado ao nome do Senhor. Tá vendo, irmãos? Como a gente destrói alguns tipos de pensamento que é levantado por versículos isolados, onde as pessoas dizem assim: não, vigia, irmão. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Vigia. Mas eles estão dizendo que esse ladrão é Satanás, né? Eles estão dizendo que esse ladrão é o capeta que está roubando ele, está destruindo ele, né? Vai matar ele. Mas deixe que o texto não está tratando de Satanás no versículo 10. E nem no contexto, está tratando de salteadores, de ladrões, pessoas que não entram por Cristo, vem por outro caminho, vem por outro evangelho, vem por outra pregação, vem por outra forma de levar as ovelhas, em aspas, ao céu, em outros caminhos, e não por Cristo, e não pelo significado espiritual, e não pelo que o próprio Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai por outro caminho. Não adianta arrumar outro evangelho. Vai agregar algumas pessoas? Sim, vai. Por quê? Porque são cegos guiando outros cegos. Vai agregar sim. O candomblé, na cegueira, agrega adeptos. No espiritismo, na cegueira, adere adeptos ao espiritismo. Os mormons, a cegueira, adere discípulos. Todos vão, catolicismo, todos vão ter seu discípulo. Por quê? Porque é fácil agregar e fazer massa. Entende agora? Agora, andar no caminho que é Cristo, andar no reino espiritual, como um soldado espiritual, com a mente espiritual, com as armaduras espirituais, com os frutos do Espírito Santo, não é? Com a mente de Cristo. Aí andar, aí é passar por esta porta. Aí sim, aleluia. É passar por Cristo e viver o evangelho que é direcionado ao reino de Deus. Porque para ir para o reino, para ir para Deus, tem que passar por Jesus, tem que entrar nesta porta, deixar todo ladrão e salteador que tenta levar as ovelhas para outro caminho bem longe. Sai dele, corre dele,
Fuja dessas heresias. Fuja dessas palavras fictícias. Fuja desse evangelho que olha para as ovelhas mais como mercadoria e não como almas espirituais. Fuja, porque senão cego vão criar cego e ambos vão cair no buraco. E no buraco como? Não, no buraco não, que eu estou aqui, eu adoro, eu canto, estou no coral. No buraco espiritual. Muitas pessoas mortas espirituais. Então viva em matéria e na sua mentalidade carnal, no seu zelo sem entendimento, faz as coisas do sistema religioso achando que está fazendo a obra de Deus, ao qual a gente percebe que não faz a obra de Deus porque não ama, não perdoa, não tem capacidade de perdoar, não tem capacidade de amar, não tem capacidade de ajudar, de mudar, de transformar a mente como era antes para hoje, uma nova mente, uma nova atitude, para que as pessoas olhem Cristo em nós, como Paulo diz ali em Coríntios, nós somos um livro, uma carta de Cristo, para que alguém olhe para a gente e leia, enxergue Jesus na nossa vida. Então, amém, meus queridos? Isso foi apenas saudação para esta manhã. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo possa, com essa pequena porção, abrir o teu entendimento para buscar estudar mais. Shalom Adonai, a paz do Senhor.